Graça e paz aos irmãos que estão nos assistindo, amada igreja. Momento tão especial que nós estamos agora. Nós lembramos aí dos nossos missionários, da importância da oferta missionária, dos dízimos e ofertas que são revertidos para que a igreja possa continuar investindo na propagação do Evangelho. E como vocês viram aí, na janela 1040, nós temos 2 missionários e nós contamos com as orações e com as contribuições dos irmãos para que a primeira igreja esteja representada em outros lugares do mundo através da ajuda missionária. Eu quero aqui fazer uma leitura do livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versos 17 a 18. É uma oração muito linda, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Esse é um momento tão especial, onde nós lembramos dos dízimos e ofertas, e nós vamos fazer aqui de forma simbólica. Quero destacar aqui a importância da fidelidade dos irmãos que têm sustentado não só a igreja, mas como os trabalhos missionários e também a assistência diaconal. Que Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos que têm sido fiéis para com a igreja. Eu quero convidar você a cantar o hino de número 218, em fervente oração, tendo em mente nesse momento as palavras do profeta Abacuque, que ainda que nós possamos estar passando pela mais árdua tribulação, provação, carestia, nós vamos louvar o nome do nosso Deus. Nós vamos engrandecer o nome do nosso Deus. Cantemos em fervente oração. Oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fluir o que estás a pedir sem que tudo abandones no altar. Tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Teu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar.
desce em ti, a tua alma se abre, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Vamos orar? Senhor, a nossa gratidão pela tua fidelidade e imensa misericórdia sobre as nossas vidas. Que o Senhor multiplique, Senhor, as bênçãos que tem nos dado. Que essas bênçãos, Senhor, frutifiquem para a glória do teu nome. Que o Senhor, meu Deus, abençoe cada um dos teus filhos e filhas pertencentes a essa igreja, ou aqueles que não pertencem à igreja estão nos assistindo, que sejam, Senhor, alcançados pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. Que a tua boa mão esteja sempre sobre essa vida, sobre essa família e sobre esta igreja. Continua, Senhor, nos abençoando. Continua com a tua mão bondosa sobre nós, nos sustentando, Senhor, abrindo portas, fortalecendo a tua igreja e o teu povo por meio do teu Espírito, mas também, ó Deus, nos sustentando com as bênçãos que vêm das tuas mãos sobre as nossas vidas. Dá-nos a tua graça sempre, Senhor. Dá-nos a alegria da tua presença também, Senhor. Nós oramos agradecidos por tudo o que o Senhor tem feito por nós, pela tua guarida, pelas tuas provisões, pela tua misericórdia. Mas nós oramos também, Senhor, pelos missionários que estão, Senhor, te servindo, estão pregando a palavra de salvação, de cura, de transformação, de libertação, ó Deus. Que o Senhor, meu Deus, os guarde de todo mal, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os sustente, Senhor, nesse ministério tão árduo, tão difícil, Senhor, mas também que conta com o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia. Senhor, abençoe este momento tão especial, que é o momento da tua palavra, o momento onde nós vamos ouvir a tua voz através da Bíblia, da tua palavra, Senhor. Prepara, ó Deus, os nossos corações, prepara, Senhor, as nossas mentes, e que essa palavra, ela venha regada pelo poder do teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez, para ouvir o que Deus tem para nos dizer. E hoje, em especial, eu quero falar um pouco com você sobre ser solidário. Seja solidário, sejamos solidários. Então eu quero pedir para você que está aí na tua casa, para abrir a tua Bíblia ou o seu celular, ou senão você pode simplesmente fechar os teus olhos e ouvir a leitura da palavra. A palavra está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, e eu vou ler dos versos 14 ao verso 20. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, dos versos 14 ao verso 20. Diz assim o testemunho do apóstolo Paulo: Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas 2 vezes, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi
tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que palavra maravilhosa, que expressão que nos toma o nosso coração por dentro, que nos impulsiona a sermos também assim como era a igreja de Filipos para com Paulo. E você vai entender qual era a relação da igreja de Filipos com Paulo e que isso tem a ver com solidariedade. Esse relato aqui que nós acabamos de ler, no final da carta de Paulo aos cristãos de Filipos, é uma expressão de gratidão pela parceria fiel dessa igreja, da igreja de Filipos, para com o ministério do apóstolo Paulo. Os cristãos de Filipos, eles se associaram ao apóstolo Paulo, assumindo o compromisso de se preocupar e também de sustentar o seu ministério. Agora eu quero que você pense um pouco comigo aqui, né? Dentro da razão humana, vamos imaginar aqui, no tocante a ter lucro, né? Ou alguma espécie de vantagem dentro de uma sociedade entre duas partes. Nós estamos falando de uma sociedade entre duas partes, a igreja de Filipos e Paulo, né? Seria muito difícil mesmo pensar em associar-se a um investimento, em primeiro lugar, sem retorno capital, e um investimento também turbulento. Era essa a realidade da associação dos crentes de Filipos ao ministério de Paulo. Investir sem desejar nada em troca, sem requerir retorno capital, sem pedir a ele devolução alguma, como se aquilo que eles estivessem fazendo era um empréstimo. Mas olha só, eu quero pensar com você também sobre essa associação solidária no âmbito interpessoal. Nós estamos falando de uma igreja para com um missionário. Mas eu quero conversar um pouco sobre essa associação em nossa realidade. Por exemplo, você vai entender o que eu estou dizendo. Quando nós temos o conhecimento de uma pessoa ou de uma família que está com alguma dificuldade, passando por lutas, passando por problemas financeiros, desventuras aí de várias naturezas, né? Problemas emocionais, problemas de saúde, problemas relacionais, problemas financeiros. A realidade é que nós até nos solidarizamos, só que geralmente de longe. Então o que nós fazemos geralmente ao saber que tem alguém precisando de alguma ajuda, alguém passando por alguma dificuldade, por alguma luta, nós oramos. Nós até nos sentimos pesar por essas pessoas. Mas isso é uma assistência, uma solidarização ou uma solidariedade de longe. E por que nós fazemos isso? Porque é costume nosso assistirmos as pessoas a certa distância. Em primeiro lugar, é porque nós temos a tendência de nos silenciarmos, porque nós já sentimos pressionados pelos nossos próprios dilemas. Nós já nos sentimos pressionados pelos nossos problemas, pelas nossas lutas, pelas nossas dificuldades. E nós podemos pensar que já temos lutas e dificuldades o suficiente para nos associarmos a mais um dilema, a mais um problema, a mais uma família, a mais uma pessoa que está passando por dificuldades. Talvez passe isso pela nossa mente. Olha, eu já tenho lutas o suficiente, já tenho problemas o suficiente. Mas num segundo momento, nós podemos também pensar
que pode haver um receio da nossa parte em aproximarmos das pessoas que estão passando por situações de dificuldade, por nos sentirmos também despreparados. Olha, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar, eu não sei o que eu posso fazer por aquela pessoa. Quando entendemos que a situação é um pouco delicada, pode haver um pouco de medo em nós, de nós não saber o que fazer, saber o que falar. Então, essas duas questões, elas nos inibem de assumirmos alguma responsabilidade que venha demandar o nosso tempo, que venha demandar ou comprometer momentaneamente o nosso conforto e também as nossas finanças em favor de outras pessoas. É comum, por exemplo, vamos falar da realidade da igreja, é comum nós deixarmos essas circunstâncias a cargo dos pastores, a cargo da diaconia, por exemplo, da mesa diaconal, dos diáconos, do conselho, dos ministérios de linha de frente, ou aquelas pessoas que são voluntárias. Mas eu sei que você, como eu, está buscando a vontade de Deus. Você está aqui hoje conosco porque você quer ouvir a voz de Deus. Você está buscando descobrir a vontade de Deus, e Deus nos revela a sua vontade através da palavra. E através da palavra Deus vai falar comigo, Deus vai falar com você hoje. Vamos relembrar do trecho que nós lemos do apóstolo Paulo. No verso 14, Paulo diz assim: todavia fizestes bem, associando-vos à minha tribulação. Olha só, Paulo está ressaltando que essa igreja, a igreja de Filipos, para você só se situar, Filipos hoje é região da Grécia. Paulo está dizendo que eles se associaram, aquela igreja, aquela comunidade se associou a ele quando ele passava por tribulações, quando ele estava passando por dificuldades. E deixa eu lembrar aqui um pouco, nós não podemos esquecer que o apóstolo Paulo, ele abandonou tudo ele abandonou por Jesus Cristo e pelo Evangelho. Ele abandonou valores religiosos, ele abandonou os seus conceitos, ele abandonou tudo. Ele diz que considerou tudo como perda por causa de Cristo, para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, para viver para Cristo. E quais foram os resultados dessa decisão de Paulo? Os resultados é que Paulo foi perseguido, Paulo foi açoitado, Paulo foi preso, Paulo foi apedrejado e por fim nós sabemos que ele foi morto por causa do Evangelho, dizem que degolado. Isso é resultado da convicção do apóstolo Paulo em afirmar que Jesus Cristo é o Senhor e que só Ele pode salvar o mundo. Jesus é a resposta para o mundo. Então, Paulo, ele viveu isso. E isso trouxe resultados como perseguições para ele. E o esforço de Paulo, o foco dele era em pregar o Evangelho, era anunciar a Jesus Cristo, a boa nova da salvação, a restauração do ser humano por meio do Evangelho, e Jesus Cristo como único e suficiente Senhor. Essa igreja, a igreja de Filipos, ela foi a mão de Deus. A mão de Deus no ministério do apóstolo Paulo. E no verso 15, Paulo diz também, ele nos lembra que nenhuma outra igreja, ninguém mais se associou a ele quando ele saiu da Macedônia. Ninguém mais se associou ao seu ministério, se preocupou com o seu ministério. Afinal de contas, vamos pensar aqui um pouco, né? Quem é que quer se associar à angústia de outras pessoas? Quem é que quer se associar aos problemas e dramas de outras pessoas?
Quem é que quer chorar com os que choram, dividir o fardo do luto, dividir um pouco o peso da dor, da enfermidade, da derrota e até mesmo da vergonha? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, que está nos assistindo. Nós cristãos, nós precisamos tomar muito cuidado para não zelarmos mais pelo nosso bem-estar, não zelarmos mais pela nossa imagem e pelo nosso conforto do que pelas vidas das pessoas. Talvez você que está me assistindo já tenha sido alvo da graça de Deus através de outras pessoas. Eu, em particular, tenho uma vasta lista de pessoas que foram instrumentos da graça de Deus na minha vida, que foram bênção de Deus na minha vida. Eu tenho certeza que em algum momento Deus levantou pessoas solidárias para também te ajudar em algum momento e em algumas circunstâncias. E nós vamos ter uma ideia melhor do apoio, de como era esse apoio da igreja de Filipos para com Paulo, quando nós observamos o verso 16. Paulo ele está dizendo que até para Tessalônica, quando Paulo foi para Tessalônica, a igreja de Filipos mandou não só uma vez, mas 2 vezes o suficiente para as necessidades do apóstolo Paulo. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que a igreja de Filipos estava conectada com o apóstolo Paulo, estava assistindo ele de longe. Tinha um elo de ligação com o apóstolo Paulo, onde Paulo estava pregando a palavra, lá estava representada a igreja de Filipos através dos donativos, para que Paulo pudesse continuar com o seu trabalho, com o seu ministério, pregando o evangelho. Se nós lermos o livro de Atos e as cartas paulinas de uma forma um pouco superficial, rápida, nós não vamos perceber, irmãos, que Paulo ele nunca estava só. Deus sempre preparou alguém, tinha alguém na sua retaguarda. E pelo que nós estamos vendo aqui, a igreja de Filipos, os filipenses, eram aqui os principais, se não os únicos, mantenedores do ministério do apóstolo Paulo. Mas tem uma coisa aqui muito interessante, muito importante, que Paulo está testemunhando. E também no verso 18, ele diz assim: eu recebi tudo, e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Olha só, irmãos, que coisa importante para o nosso aprendizado. Deus, ele age, ele também usa pessoas. Deus se manifesta através de pessoas. Deus visita e alcança outras pessoas através de pessoas. Deus ele lança a mão de recursos humanos. Para quê? Para sustentar a igreja, o trabalho missionário, o ministério. E por trás das igrejas, por trás dos pastores, por trás dos missionários, existem pessoas solidárias que estão na retaguarda e que de alguma forma estão sustentando a obra de Deus. Paulo diz ainda mais que essa ajuda, esse sustento, essa atitude da igreja de Filipos era como um sacrifício aprazível a Deus, agradável a Deus. Percebem agora a importância da solidariedade? Como é importante sermos solidários. A ação solidária, ela não é somente recebida pelo destinatário, mas Deus também recebe. A ação solidária da nossa parte, da tua parte, ela é recebida por Deus.
E para Deus, a nossa solidariedade, a nossa atenção, o nosso cuidado, o nosso carinho para com as pessoas é recebido como se fosse um sacrifício ao qual Deus aceita com prazer. Como se estivéssemos apresentando a Deus um sacrifício sem defeitos, não por obrigação, mas com pureza de coração, com satisfação, com alegria. Mas, notem comigo ainda algo interessante na fala do apóstolo Paulo. Ele quer deixar aqui muito claro quais são as suas intenções. No verso 17, ele diz assim: não que eu procure o donativo, eu não estou procurando o donativo, mas que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo está dizendo aqui, ou melhor, Paulo está agradecendo pelo cuidado recebido através dos filipenses, o qual muito provavelmente, se não houvesse, ele passaria por mais privações ainda, além das quais ele já enfrentava com as perseguições. Mas ele deixa claro aqui qual é o motivo do seu ministério. Ele está deixando claro que o foco dele, ele não está correndo atrás de donativos. Ele não está batendo a porta de instituições e de igrejas para pedir donativos. Ele não estava buscando parceiro, mas o foco principal dele era anunciar o Evangelho. E o que esse investimento voluntário e gracioso que a igreja de Filipos estava fazendo no seu ministério, tinha sim um retorno. E esse retorno ele era acrescido de juros. Nós vamos entender aqui, perceber aqui, estudando mais a fundo nesse verso, uma linguagem comercial, uma linguagem bancária. Acrescido de juros, o que quer dizer exatamente que a ajuda e o cuidado por ele recebido estava retornando à igreja de Filipos como um saldo positivo de vidas alcançadas e libertas. Proclamação do Evangelho fora das fronteiras ali de Filipos, através da solidariedade da igreja para com Paulo. Ela tinha um resultado, ou como resultado, a manifestação do poder de Jesus Cristo em outras nações. E Paulo, ele deixa aqui também claro que diante de Deus, a igreja de Filipos também fazia parte desse saldo positivo. Saldo de vidas, que estava registrado diante de Deus, e a igreja de Filipos também tinha sua parcela de responsabilidade. Ela dividia esse fruto com o apóstolo Paulo. Isso estava registrado também diante de Deus, que não se esquece, meu irmão, minha irmã, Deus não se esquece do nosso trabalho, do nosso cuidado para com a sua igreja e para com o próximo. Está também diante de Deus. Você pode pensar, talvez você possa pensar consigo mesmo, bom, o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer para tal pessoa diante dessa circunstância. Você pode dizer, olha, eu não tenho capacidade, eu não tenho dinheiro para ajudar, eu já tenho as minhas privações. Como é que eu posso ajudar as pessoas se eu não tenho capacidade, ou se eu não tenho dinheiro, ou se eu não tenho nada para doar? Guarde bem o que eu quero dizer para você. Nem sempre as pessoas precisam de dinheiro. Nem sempre as pessoas estão precisando de comida, nem sempre de roupa. Em muitos casos, as pessoas precisam tão somente de ser ouvidas. Em muitos casos, algumas pessoas querem desabafar. Muitas pessoas precisam de amparo, de amizade, de apoio emocional. Precisa de alguém que sustente elas em oração.
E eu não estou falando, irmãos, dessa oração à distância, a qual nós todos estamos mais habituados. Quando pegamos num boletim, por exemplo, ou ficamos sabendo que alguém precisa de oração, nós estamos orando por aquela pessoa, eu não duvido, nós fazemos isso. Mas quem sabe, irmãos, pegar o telefone e ligar para essa pessoa e dizer: olha, eu estou orando por você. Ou então, podemos fazer até melhor, nós podemos pegar o telefone e ligar para essa pessoa e orar com ela pelo telefone. Liga e diga: olha, irmão, eu quero orar com você, eu quero orar por você. Eu sei que hoje não é propício, mas quem sabe fazer uma visita, quando as coisas voltarem ao normal, passar na casa, na frente da casa de alguém conhecido, de um irmão da igreja, ou de alguém que você sabe que está precisando de ajuda, e dizer: olha, eu quero entrar aí 5 minutinhos, eu posso orar com você e com a tua família? Seja solidário. Sejamos solidários. Vamos gastar, meus irmãos, um pouco do nosso tempo com as pessoas. Através de você que está me assistindo, através da tua vida, Deus pode estar trazendo alento, consolo, ânimo para as pessoas que estão passando por lutas, dificuldades, tristeza. Você pode ser um instrumento de bênção na vida das outras pessoas. E sabe de uma coisa? O que nós aprendemos aqui é que Deus renova a fonte daquele que é solidário. Quando nós nos solidarizamos com as outras pessoas, o nosso Deus, por meio de Jesus Cristo, que é o mediador entre Deus e os homens, nos assistirá em nossas necessidades. E isso eu quero deixar bem claro que não é troca. Deus não está fazendo troca, não é recompensa, mas é consideração de Deus àquela pessoa que se doa em favor das outras pessoas. Essa mensagem é para você, meu irmão e minha irmã, que tem sido solidária, que tem se dedicado a vidas, que tem dado do muito ou do pouco que você tem, quer seja tempo, quer seja dinheiro, quer seja mantimento, quer seja atenção. O nosso Deus, por meio de Jesus Cristo, há de suprir cada uma das tuas necessidades. Você jamais será desamparado, desamparada, e o seu cuidado para com a igreja, para com o próximo, está diante de Deus como um memorial. E você, irmão, minha irmã, há de experimentar a graça e a fidelidade do Deus Altíssimo em todas as áreas da tua vida. E você, que ainda não teve esse despertamento, você que tem medo, você que tem receio de se aproximar das pessoas para ajudar, eu quero aqui encorajar você a ser solidário, porque você pode ser bênção de Deus na vida das outras pessoas. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Como é bom abençoar, como é bom ser instrumento da graça e da misericórdia de Deus na vida daquele que precisa. Seja solidário, seja solidária. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te sustenta e te revista do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Eu quero, antes de cantarmos, eu quero orar com você. Meu Deus e Pai, eu oro intercedendo por essa vida, por esse teu filho, essa tua filha que está ouvindo essa tua palavra, essa palavra de encorajamento, Senhor, a sermos instrumentos de bênção nas tuas mãos. Que o Senhor, por meio do teu Espírito, esteja agora encorajando, levantando esse teu servo, essa tua serva,
E se esse teu servo e tua serva, Senhor, já tem sido solidário, já tem sido bênção nas tuas mãos, Senhor, que o Senhor esteja renovando as suas fontes, renovando a sua força, para que continue sendo instrumento da tua misericórdia e da tua graça na vida das outras pessoas. Que o Senhor nos sustente, Senhor, em todo momento, em toda circunstância, Senhor. E a todo momento, Senhor, nós possamos desejar que a luz de Cristo brilhe através das nossas vidas. Que o Senhor se manifeste através das nossas vidas. E que possamos todos nós, sermos instrumento de bênção na vida daquele que precisa, daquele que necessita. E assim todos saibam que Jesus Cristo vive e habita em nós, para a glória do teu nome. Amém.